A detecção não foi um acidente, nem um ruído ignorável perdido entre milhares de colisões subatômicas. Técnicos do CERN confirmaram internamente que, pela primeira vez desde que o objeto entrou no radar global, o 3I Atlas produziu uma resposta mensurável no equipamento terrestre mais sensível já construído pela humanidade. Não foi um sinal de rádio nem uma emissão óptica, e muito menos uma anomalia aleatória. Foi uma flutuação precisa, sincronizada em tempo real, com a posição atual do objeto no sistema solar. E é exatamente aqui que começa o ponto que está sendo mantido em silêncio fora dos relatórios confidenciais. Tudo aconteceu dentro de um intervalo de tempo de poucos milissegundos. Durante uma das rodadas de calibração rotineira do Large Hadron Collider, sensores magnéticos registraram um padrão de oscilação que não se encaixa em nenhuma categoria já documentada. Não foi interferência elétrica, não foi ruído térmico, não foi falha estrutural. As leituras foram validadas por sistemas redundantes, o tipo de rigidez metodológica que o CERN exige para descartar absolutamente qualquer interpretação equivocada. A anomalia ganhou o nome informal de Curva 19 entre os pesquisadores, uma referência ao gráfico que surgiu nas telas do centro de monitoramento. O problema é que essa curva não se comporta como nada que se espera de um acelerador de partículas operando em condições estáveis. Ela oscila, repete estruturas internas e, mais inesperado ainda, segue um ritmo que coincide exatamente com variações registradas por telescópios que acompanham o 3I Atlas. Não há qualquer razão física estabelecida que explique por que um objeto a uma distância colossal poderia interagir com campos magnéticos medidos em Genebra. Não deveria haver interação alguma, mas houve. Os primeiros a perceberem o padrão foram 2 analistas de dados do Departamento de Física Quântica Aplicada. Eles tentaram replicar o comportamento usando simulações internas, testando hipóteses de interferência local, flutuações geomagnéticas, microfalhas de resfriamento, vibrações mecânicas. Nenhum modelo chegou perto de reproduzir o desenho da Curva 19. Foi então que compararam a oscilação com as variações luminosas do 3I Atlas registradas pelo telescópio Pan-STARRS dias antes, e a coincidência temporal foi tão exata que não restou margem para descrença. Dentro do CERN, a discussão não demorou a se tornar mais séria. O padrão não parecia um simples eco energético. Não era um reflexo passivo. Era algo mais próximo de uma resposta estruturada, como se a matéria estivesse sendo modulada por uma fonte externa. Um fenômeno de acoplamento improvável, para dizer o mínimo. A equipe revisou relatórios de observatórios como ALMA, Subaru e do próprio James Webb, buscando qualquer registro que justificasse uma interferência tão profunda. Nenhum documento ofereceu explicação. Um físico sênior, cujo nome não aparece nos vazamentos, mas cuja reputação o coloca entre os mais respeitados em estudos de matéria exótica, levantou a hipótese que hoje circula discretamente nos corredores subterrâneos do laboratório. Isso não é casualidade. Alguém ou algo, respondeu. Essa afirmação não entrou em nenhum documento oficial, mas influenciou diretamente a decisão que veio logo depois. O CERN enviou um alerta confidencial à Agência Espacial Europeia e a 2 universidades americanas. Fontes internas descrevem esse alerta como urgente e altamente restrito. A justificativa? O padrão detectado sugere interação não local, um fenômeno que até então era limitado ao campo teórico da física quântica. Nada que envolva objetos macroscópicos, muito menos um corpo de origem incerta atravessando o sistema solar. O silêncio externo também chama a atenção. Nenhum comunicado público, nenhum briefing científico, nenhum comentário em conferências. O comportamento habitual do CERN em casos de anomalias é divulgar dados, abrir debates, convocar especialistas. Mas agora, o protocolo foi outro. Fechamento, contenção, cruzamento de dados entre equipes isoladas. Isso indica uma única coisa. Os responsáveis sabem que a detecção tem implicações profundas demais para serem divulgadas antes de uma verificação absoluta. Ainda assim, a correlação temporal permanece incontestável. O 3I Atlas emitiu variações energéticas específicas,
O CERN registrou oscilações internas em perfeito alinhamento com essas variações. E essa conexão, improvável, impossível, contraintuitiva, é o que está levando pesquisadores a questionar se estamos diante de um fenômeno que ultrapassa os modelos tradicionais da física que conhecemos. Se isso for confirmado, significa que o objeto não está apenas passando pelo sistema solar, está interagindo. E essa é apenas a superfície do que realmente está acontecendo. A partir deste ponto surge a pergunta que ninguém quer colocar oficialmente no papel, e que será aprofundada a seguir. Se houve resposta, qual foi a origem dela? E o que exatamente está sendo iniciado? O relatório interno continuou circulando entre poucas mãos. E quanto mais os pesquisadores revisavam os dados, mais clara se tornava a gravidade do que o CERN havia registrado. A curva 19 não era apenas uma anomalia isolada. Era uma entre 5 ocorrências registradas em um intervalo de 72 horas, todas apresentando o mesmo padrão. Oscilações magnéticas internas, sincronizadas com microvariações energéticas emitidas pelo 3I Atlas. Não há na física padrão, ou mesmo em modelos mais ousados de matéria exótica, qualquer mecanismo capaz de explicar a existência desse tipo de acoplamento. Para tentar encontrar respostas, o CERN convocou especialistas de áreas distintas: físicos quânticos, astrofísicos, analistas de dados, engenheiros de instrumentação e até consultores externos em ressonância eletromagnética. Um dos primeiros pontos levantados foi a semelhança entre as oscilações detectadas e fenômenos observados apenas em experimentos com entrelaçamento quântico. Em 2017, por exemplo, um estudo publicado na Nature Photonics demonstrou que partículas separadas por vários quilômetros mantinham coerência instantânea, mesmo sem qualquer forma tradicional de comunicação. Isso se tornou uma das bases experimentais do que chamamos hoje de teletransporte quântico de estados. Mas o que o CERN registrou agora é incomparavelmente mais extremo. Não estamos falando de duas partículas correlacionadas. Estamos falando de uma estrutura física gigantesca, possivelmente maior que o Mi ou Muamua, produzindo um efeito mensurável sobre um dos ambientes mais controlados e isolados do planeta. Algo capaz de modular campos magnéticos internos sem qualquer contato direto, violaria os limites conhecidos da causalidade clássica. Enquanto revisavam esses dados, uma segunda descoberta surgiu de forma quase acidental. Técnicos analisando um lote de medições descartadas perceberam que, antes do pico da curva 19, ocorreu uma variação térmica de 0,003 degrees no túnel do LHC, detectada por sensores de precisão. Parece insignificante, mas não é. O túnel opera em condições criogênicas ultra-estáveis, e variações nessa casa decimal são tratadas como eventos raríssimos. Quando colocaram os gráficos lado a lado, a coincidência temporal entre o aumento térmico e a oscilação magnética foi exata. Essa informação desencadeou outro nível de preocupação. O 3I Atlas não estava apenas emitindo padrões energéticos detectáveis. Ele estava interferindo, ainda que minimamente, na infraestrutura física do maior acelerador do mundo. Se isso persistisse, os efeitos acumulados poderiam comprometer experimentos futuros. A ESA também entrou silenciosamente na investigação. Um cientista com acesso ao relatório revelou sob anonimato que a agência espacial havia identificado um leve aumento na densidade do vento solar, exatamente na faixa angular onde o objeto se encontra. Esse aumento não era suficiente para gerar alarme por si só, mas quando cruzado com os dados do CERN, sugeria que o fenômeno pode envolver algum tipo de emissão que interage tanto com partículas subatômicas quanto com campos solares. Uma interação híbrida, completamente fora dos modelos convencionais. E é aqui que a investigação atinge um ponto desconfortável. Quanto mais os dados se conectam, mais fica evidente que o 3I Atlas não se comporta como um simples corpo interestelar. Ele altera o ambiente ao seu redor, produz assinaturas não aleatórias, responde a variações externas e modula estruturas físicas distantes. Esse comportamento aproxima-se perigosamente de um conceito que a comunidade científica evita verbalizar: intencionalidade. Para quem acompanha esse vídeo até aqui, e se você chegou até esse ponto, vale a pena se inscrever e deixar o like,
Porque isso aqui exige coragem e clareza. A pergunta que começa a surgir não é apenas como isso é possível, mas o que isso representa para nós. O impacto não é apenas científico, é psicológico, cultural e civilizacional. Se um objeto desconhecido é capaz de interferir em sistemas tecnológicos sem contato físico, isso altera radicalmente nossa noção de segurança científica. Mostra que nossas infraestruturas mais protegidas não são invioláveis. E mais, evidencia que forças externas até então invisíveis podem atravessar qualquer camada de blindagem, qualquer distância e qualquer modelo teórico. Esse cenário mexe com a percepção humana de controle. A ciência sempre operou com a premissa de que o universo é previsível dentro de certos limites, que tudo tem causa, efeito e margens de erro. Mas agora, diante dessa interferência, percebemos algo desconcertante. Há fenômenos operando em escalas que não conseguimos isolar, bloquear ou sequer compreender plenamente. E quando o desconhecido atravessa nossos limites tecnológicos, a sensação de estabilidade se desfaz. A situação piorou quando o CERN tentou reproduzir artificialmente a oscilação para entender seus mecanismos. Durante o teste, um conjunto de bobinas supercondutoras registrou um comportamento nunca visto. Um deslocamento microscópico na intensidade de campo que não acompanhava a lógica das simulações. Esse deslocamento, analisado pelo departamento teórico, segue um padrão quase rítmico, semelhante a um pulso. É nesse momento que a investigação rompe qualquer margem de coincidência. Um pulso repetido, sincronizado com um objeto externo, não é apenas um fenômeno físico, é uma assinatura, uma informação, um código. A última linha do relatório preliminar, antes de ser lacrado por ordem administrativa, contém apenas 4 palavras. O padrão está aumentando. E é justamente nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais inquietante, porque o aumento do padrão sugere que algo maior está começando, e a conclusão dessa história vai exigir mais do que explicações científicas. Ela vai tocar no que está sendo deliberadamente ocultado. Desde que as primeiras oscilações foram registradas no CERN, grande parte da comunidade científica tenta manter distância emocional do tema. É compreensível. Admitir que um objeto distante pode modular campos magnéticos aqui na Terra é o mesmo que abrir mão de uma das bases psicológicas mais antigas da humanidade, a sensação de que nosso planeta está isolado do que acontece lá fora. Só que essa sensação, diante dos dados apresentados, não se sustenta mais. E o problema começa exatamente quando insistimos em fingir que nada mudou. Ignorar o que está acontecendo não elimina as interferências detectadas, não apaga o acoplamento improvável e não reduz a escalada dos pulsos. Pelo contrário, amplia o risco de sermos surpreendidos por algo que poderia ter sido compreendido antes. A história mostra que civilizações só avançam quando escolhem olhar para o desconhecido com responsabilidade e honestidade. E neste momento, a falta de transparência das grandes instituições revela mais sobre nossos medos do que sobre o fenômeno em si. A questão que surge agora não é apenas como isso é possível, mas o que essa interação revela sobre a estrutura do próprio universo. Em modelos de física quântica, já sabemos que partículas podem se correlacionar instantaneamente, independente da distância. Em teorias cosmológicas mais recentes, especula-se que o tecido do espaço-tempo pode armazenar informação de forma distribuída, quase como uma grande rede neural cósmica. Se um objeto como o 3I Atlas é capaz de interagir com sistemas terrestres, isso pode significar que ele não está apenas transmitindo energia, mas respondendo a um ambiente que reconhece, interpreta e replica padrões. Esse ponto muda tudo. Ele redefine o papel da humanidade dentro do cosmos e desloca o debate para um território muito mais profundo. O universo é um sistema passivo ou um organismo ativo, capaz de reagir e se comunicar? É aqui que muitos preferem parar a conversa. Porque, se considerarmos essa hipótese com seriedade, então a interferência registrada no CERN deixa de ser um acidente e passa a ser um evento histórico. Durante séculos, culturas ao redor do mundo afirmaram que a realidade possui consciência, da filosofia renascentista aos textos hindus,
Dos xamãs amazônicos aos físicos contemporâneos que defendem a panconsciência. A ideia nunca desapareceu, apenas mudou de roupagem. E agora surge diante de nós um fenômeno que parece exigir exatamente esse tipo de reflexão. A verdade é que o 3i Atlas pode ser a primeira evidência observável de que o universo não é indiferente, que padrões emergem, respondem e se modulam, mesmo quando não compreendemos suas causas. Se isso for real, então estamos diante de uma mudança de paradigma tão grande quanto a Revolução Copernicana. Naquela época, descobrimos que não éramos o centro do cosmos. Hoje, talvez descubramos que o cosmos não é tão silencioso quanto acreditávamos. Mas enquanto alguns tentam compreender, outros preferem esconder. Segundo fontes próximas à Comissão de Análise Europeia, parte dos relatórios foi classificada como material sensível, com justificativas relacionadas a risco psicológico e estabilidade social. Isso sugere que há informações que o público não está recebendo, não porque não podemos lidar com elas, mas porque ainda não existe consenso sobre como interpretá-las. Sempre que isso acontece, é sinal de que o paradigma está prestes a se mover, e é justamente nesse ponto que sua investigação pessoal começa. O que estamos testemunhando não é apenas um fenômeno científico, é um convite para expandir a forma como entendemos a realidade. Se você acompanhou o vídeo até aqui, e eu agradeço profundamente por isso, é impossível ignorar a pergunta que está surgindo desde o início. Se algo distante é capaz de responder a nós, então qual é a natureza dessa resposta? E mais importante, o que ela revela sobre o próprio universo? Porque se estamos presenciando um fenômeno que sugere comunicação, então não basta observar. Precisamos entender o que isso significa para nós enquanto espécie. E antes de encerrarmos, fica uma última reflexão, direta, incômoda e necessária. E se a resposta detectada não foi um aceno, mas um diagnóstico? Como se algo estivesse medindo, avaliando ou mapeando nosso ponto no espaço? O que quer que esteja acontecendo, ainda está em fase inicial, e os próximos passos dessa história dependem da nossa capacidade de buscar informação, questionar e permanecer atentos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ajudou a clarear algo ou despertou ainda mais dúvidas, inscreva-se, curta e deixe seu comentário. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e mantém essa investigação viva. A conversa não termina aqui, ela está só começando.